Heartbeat in the air, music everywhere. Voices of the night call Taylor Swift, shining star. Ooh, we drift away, in the night we stay. Sparkling stars will guide us. Ooh, we find our way, in this night we'll play. Lost but we are fearless. Ooh. Quarto, pessoal! Ai, que delícia! Hoje eu tô com pessoas especiais aqui, tanto como convidada, uma maravilhinda, a pessoa que está acompanhando ela, e hoje eu tô com o meu patrão, eu sou chique, bem. Hoje ele que tá aqui. Mauri, olha, você é chique, o patrão veio aqui hoje, bem. Que gostoso. Mauri, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É Maureen Borgato. Isso. Que nome chique, minha gente. Olha isso. Ela vai entregar muito conteúdo pra gente. É formada em Direito, né, Maureen? Sim, a primeira formação É Direito. é Direito. Mas aí foi pra beleza. Guardei o primeiro diploma na gaveta e mudei totalmente. Olhou pro espelho, se achou linda e falou, não, vou mudar de profissão. Você é linda. Não foi bem assim, né? Mas é mais ou menos isso. Ó, isso é real, porque ela vai contar a história real dela, o caminho que ela seguiu pra chegar até aqui, né, Mauri? Isso. Teve alguns desafios. Bastante. Bastante, né? Alguns processos. E ela disse que a gente poderia perguntar da vida pessoal e a vida profissional. E tem um método aí que ela está utilizando, que ela aderiu, ela é a pessoa responsável por isso. E aí ela também tem uma equipe junto com ela que traz esse método. Isso mesmo. Tem um protocolo. Tem. Vamos deixar pro quase finalzinho, Manuel. Fique aí ligadinho, hein? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Não esqueça de se inscrever nas nossas outras redes sociais, é claro. Bom, vamos ao jabá, viu, Mauri? Primeiro agora eu vou pro jabá. São 3 empreendedores que acreditam no Femininas Podcast. Eu tô muito feliz. O primeiro, pôs aquela foto, diretor, maravilhinda. Eu abraçando aquele monte de ventilador. Fui na Ventex, a força do vento. É lindo de ver, Mauri. São empreendedores que começaram na garagem de casa, na pandemia. E hoje tem uma potência de empresa. Gerando aí economia, trabalho e vento. Você gosta de ventilador? Quem não? Quem não? Ainda mais agora, essa fase nova. Exatamente. Aí a menopausa, né, que entra. Também, assim, tem pessoas que têm alergia, têm problemas respiratórios em relação ao ar-condicionado. Eu já aderi ao meu Valen LED, que é esse aqui, ó, maravilhoso. A Carol Rosseto veio aqui e gostou do Geri. Porque é madeirada, ela é chique, né, bem? E tem também de coluna, a Mauri também vai gostar da madeirada, é certo. Tem uma madeirada aqui embaixo, Mário, que é o Type. Ele também é lindo. Tem coluna e tem de mesa. E hoje, o maravilhoso que tá aqui em cima é os nossos exaustores. Gente, a Ventex, ela não muda a qualidade dela. Ó, continua com alumínio. Inclusive de coluna. Sabe esse ventilador tufão aqui? É também de alumínio, não é de plástico, que geralmente o pessoal tá fazendo de plástico. Eu vou falar bem baixinho, vai para quebrar rápido, para você comprar outro. Mas a Ventex não existe isso. A Ventex é totalmente alumínio e tudo que tá aqui é fabricado lá dentro. Eu fui na casa nova, já saiu o vídeo aí, eu visitando a casa nova. Gente, o que tem de caminhão saindo e entrando e levando o ventilador, um monte de empresas comprando e também casas de materiais elétricos. Agora, se você está aí na sua casa, Lu, mas eu também quero adquirir, ou para sua lanchonete, vá lá no site da Fanlux
ou no Instagram, ventex.indústria. Lá você vai encontrar pessoas que possam te auxiliar. Um beijo para o Jander Falcão, que é o diretor-geral, a Tamires Falcão, diretora financeira, e o Ricardo Falcão, que é o comercial, que disponibilizou todos esses produtos aqui para vocês estarem olhando. Cada dia vai ter um cenário novo aqui sendo trocado, tá bom, pessoal? Mas a Ventex continua sendo a força do vento. Um beijo a todos os colaboradores. Agora, diretor, eu vou falar da Dilectos. A minha voz também não é mais a mesma, também não, que tá meio desgastada. Mas os meus cabelos, eles estão mudando. Eu estou usando o cronograma capilar da Dilectos. A cada 15 dias, eu troco o produto. Eu tenho o shampoo rico em pH, de extrato de mandioca, que é a Lia Essentialis, shampoo e condicionador. Além de usar a Home Care, que é a Essentialis, também no dia a dia. Mas para o cronograma, a cada 15 dias, Demex Secrets, 10 em 1, que é aquele baldinho maravilhoso, 1,5 kg, Mauri. Dá até para fazer ginastiquinha com ele. Eu coloco um de cada lado aqui, ó. E tem a máscara teia, que é aquela máscara que você passa, só não pode pôr a mão. Já vários cabeleireiros ensinaram. Pega com a espátula, coloca e você faz assim e ela faz aquela emulsão e aí que você passa no cabelo, seu cabelo fica alinhado. Hoje mesmo tem teia aqui no meu cabelo, máscara teia. E nós estamos aguardando que a Dilectos venha com um novo lançamento. A gente já sabe, viu, pessoal? Vocês estão escondendo as 7 chaves, mas você pensa que eu já não dei uma fuçada. O site está quase pronto e aí virá novos produtos. Além daquele olhinho reparador, óleo de pontas, que deixa o cabelo alinhado para todos os tipos de cabelo. A gente tá com uma cacheada aqui nos bastidores, gente. Serve pros cachos também, viu, Jô? Não é só o cabelo liso ou ondulado. Os cacheados também. Então, um abraço para Dilectos. Se você ainda não segue eles, corre lá no Instagram, Dilectos Cosméticos. Siga eles e logo, logo terá o site deles. Além de você comprar naqueles sites que chegam rapidinho. Vocês sabem qual é, né? E um beijo, Tairo, Ivan e Rafa. Agora, diretor, aqui tá frio, senão você ia ver meu bíceps e tríceps aqui, ó. Além do meu quadril e força no glúteo. Eu estou smartfitando, estou lá na academia porque eu entendi que não é só belezura, né, Maureen? A academia é pra vida, né? Saúde também, né? Não é só o externo. Não é. E quando a gente pega gosto, porque a gente entende que a gente vai lá, não é só pra queimar gordura, mas pra ter musculatura, né, Mauri? É essencial, né? Sim. A Mauri também faz academia e a gente tem esse pensamento e esse discernimento de reconhecer que a gente também está cuidando da nossa saúde mental. Quer uma academia onde você possa transitar, fazer relações, dançar? Ah, Luciana, eu não posso ir no baile. Eu não tenho mais idade, eu não gosto mais de balada. Na Smart Fit tem aula de dança. Olha isso. Tem aula de musculação, tem treinamento funcional, assim como os professores capacitados para te auxiliar. Você pode escolher o seu plano Black ou Fit. Você quem decide. E aí você vai ter os melhores professores capacitados. O Thiago Reis está lá para te atender. A Avenida Tiradentes, ao lado do Burger King. É aquela avenidona da Zona Sul. Tá adentro. Tem muitas pessoas que estão mandando no meu direct. Lu, eu tenho vergonha de entrar. Não tenha vergonha de não entrar, né? Diz minha mãe que vergonha é roubar e não saber carregar. Não pode nem roubar. A vergonha é não entrar. Adentre, faça o seu plano, converse com a recepcionista. Se você precisar de uma pessoa para treinar, chama a Lu, fala, olha, eu quero treinar junto com a Lu. Eu vou lá, eu te acompanho, eu estarei junto contigo no seu treino, tá bom? Um beijo, então, a todos os colaboradores. Bom, fiz meu jabá, Maureen. A Maureen vai ser minha patrocinadora também, hein? Futuramente, hein, Maureen? Ó, fazer um jabazão aqui da Maureen. E aí, nós convidamos a Maureen Borgato. Para quem não conhece, a Maureen, ela trabalha no ramo de estética, né, Maureen? Isso. É uma estética avançada, né, Maureen? Sai daquela estética básica, né? É, exatamente isso. Porque a gente trabalha também com injetáveis, né, com procedimentos que não são invasivos, mas que vai muito além de uma simples massagem ou que
ou de passar um creminho, né? Sim, até sobrancelha, né, Mauri? Tem todo esse processo seu. E a Mauri é muito dedicada, faz cursos, né? Então, é uma pessoa confiável. Dá um close, diretor. Dá um close na minha boquinha. Quem cuida da minha belezura aqui é a Mauri, gente. Eu estou contigo, já vai fazer 3 anos, né, Mauri? Desde que eu cheguei em Marília, eu fui apresentada por uma amiga em comum. Isso mesmo. E aí, o diretor, você vai dar o close no meu bico agora? Ah, você já deu o close. A minha boca, a Mauri quem cuida, e ela faz uma boca onde tem uma harmonização com o meu rosto, né, Mauri? Sim. Como que é feito esse estudo individual, personalizado? A gente precisa analisar as proporções do rosto para o que a gente for volumizar ser proporcional ao tamanho do rosto, ao tamanho do nariz, olhos. É todo um conjunto, a gente não analisa isso separadamente. E aí, depois dessa análise, a gente também tenta conciliar com a vontade da cliente. Eu lembro-me que quando eu fui, eu não tinha muita noção. Eu queria uma boca. E a Mauri foi aos poucos me fazendo um processo reflexivo. Olha, vamos começar com 1 ml, né, Mauri? Isso. Eu lembro disso, né, que o meu lábio superior era menor, né? E tem muitas pessoas que sentem isso. Então eu sentia que a minha boca era tipo assim, ó. Eu sentia isso. E aí, a Mauri fez uma proporção, então. Isso. Mas tem pessoas que, por exemplo, eu posso querer o lábio inferior maior? Normalmente, o inferior, ele é maior mesmo, né? Já vem de fábrica, então. A gente tenta deixar mais simétrico, né? O lábio inferior e o superior. Mas o inferior, ele sempre vai ficar um pouquinho maior, para também ficar harmônico. Outra coisa que a Mauri ensinou é expressões. Mauri, me fala, por que a gente, o brasileiro, quer expressar tanto e fica indignado e faz o bravo e levanta a testa e por que a gente faz tantas expressões assim e que acaba com o tempo, o músculo, você vai falar numa linguagem mais técnica, mas o músculo ele acaba cedendo. Como que você faz essa reeducação para nós? A gente começa auxiliando a cliente a deixar de ter essas expressões faciais, porque elas fazem mesmo com que os vincos apareçam e às vezes até antes do que cronologicamente era para eles aparecerem, né? Então, de repente a pessoa quando vai conversar e fica fazendo muito com a sobrancelha, arqueando a sobrancelha, então vai fazer as linhas aqui horizontais na sobrancelha, ou pessoas às vezes que são mais sérias. E aí, a hora que tá conversando, faz aquela expressão que a gente chama de bravo, né? Bravo. E aí, vai formar o vinco aqui. Então, tudo isso a gente consegue, prestando atenção nos hábitos, a gente consegue mudar, alertando a cliente da necessidade disso, né? Para que os procedimentos que a gente fizer possam surtir mais resultados. E tem a questão preventiva, né, Mauri? Tem uma idade para começar a fazer o preventivo? Olha, gente, o nosso organismo, ele começa a diminuir a produção de colágeno aos 25 anos. Ah, é? Eita, pomba, então eu demorei pra... Por isso que o bravo tá bravinho. Não, ele não tá mais bravíssimo, ele tá bravinho agora. Agora ele tá mais bonzinho. Ele era mais bravo. Ele era bravíssimo, agora ele tava pequenininho, né? A gente já começa a diminuir essa produção aos 25 anos. E aí essa produção, ela vai progressivamente diminuindo com o passar dos anos. Então, o que a gente tenta fazer? É dar uma brecada nesse evoluir do tempo. Com os tratamentos que a gente faz lá na clínica, né? Entendi. Então, o colágeno, naturalmente, ele vai saindo, a gente vai deixando de produzir com eficiência, talvez? Isso. Tá. O ingerido, que às vezes a gente vê manipulado, não é a mesma coisa que o injetável. Não. E tem estudos que dizem que esse colágeno que a gente toma... Para rejuvenescimento não tem validade, não tem eficácia. É a indústria farmacológica ganhando dinheiro. Dizem que não. Algumas pessoas defendem, né? Tá. Eu não estudei sobre isso para eu poder levantar uma bandeira, mas é meio contraditório o real efeito sobre isso, sobre para rejuvenescimento, né? Porque a gente tem vários tipos de colágeno no
corpo. Então, assim, para articulação, tal, é um outro tipo de colágeno. Mas a suplementação de colágeno para rejuvenescimento, para pele, é um pouco controversa. Ah, entendi. Porque tem algumas suplementações que é indicado, a gente até vê eficácia. Mas, por exemplo, para parar o bravinho mesmo é só injetável. E olha lá, o bichinho se for danado. Mas, além disso, tem a correção do corpo, né, Mauri? Necessariamente, a gente não precisa ficar expressando tanto, né? Exatamente. Até a mão, né? A gente o povo brasileiro fala muito com a mão, né? A gente copiou muito os italianos, né? Eu acho que sim, minha gente. Se amarrar a mão, parece que não dá para conversar. Exatamente. A gente vê os jornalistas, né? Então eles ficam ali mais com a mãozinha parada. Porque a gente conversa com o corpo. E dependendo do assunto que você for falar, fica dificultoso o que realmente a mensagem você quer transmitir. Sim. Bom, eu disse no começo que a Mauri parou, falou: não quero ser advogada, eu quero ser linda. Que beleza. Foi lá na frente do espelho e começou a se cuidar. Foi assim, Mauri? Nem de longe. Nem de longe, não. Né, Mauri? Não, foi um caminho árduo, dolorido. Eu fiquei doente por 2 anos, eu não sarava. Eu fiz 2 cirurgias na coluna no intervalo de 11 meses. Foi o primeiro caso do meu médico até então. E eu lembro ele falando: aconteceu com você o improvável. Porém, apesar de tanta coisa difícil acontecendo, eu lá no fundo parece que eu não queria sarar. Porque eu não queria voltar a trabalhar onde eu trabalhava. Eu não gostava. E aí foi então com essa dor que eu pensei, que eu busquei para uma nova área, alguma coisa que me desse satisfação, além do financeiro. Eu não podia buscar só o financeiro. Sim. Ô, Mauri, e aí, essa questão corporal, queria que você contasse um pouquinho como que foi de infância. Você sempre foi maravilhinda? Você não se achava maravilhinda? Como é que é? Então, na infância, não era conhecido o bullying, né? Então, eu nunca tive, assim, uma autoestima elevada. Tinha bastante brincadeira na escola, né? A respeito da minha imagem, e eu era magrela. Então, assim, eu não gostava do meu corpo magro, bem Sim. magro. E eu lembro que nas férias minha mãe me dava suplemento, que daí eu ficava abrindo a geladeira o tempo inteiro, sentindo muita fome para tentar ganhar um pouco de peso e tal. Se eu soubesse que a conta ia vir depois. Nossa. Mas no começo foi assim. Tinha até aquele famoso lá, né, xarope, que as mães socavam nos filhos e tal. Né? Não é diferente hoje, que tem mães que leite em pó, que vai lá e soca nas crianças também. Aí o efeito vai dar depois, um efeito mais retardatório, mas chega. A conta bate. A conta bate. Nós já trouxemos especialista aqui para falar sobre o leite da criança. Ô, Mauri, e aí, na adolescência, o seu corpo foi modificando? Como você foi vendo a evolução do teu corpo? Não, aí na adolescência foi mais ok. Foi mais ok. Eu demorei até um pouco para criar maturidade e para ter o corpo de mocinha, digamos assim. Entendi. Né? Porque eu tinha ovário policístico, então eu demorei também para menstruar e tal. E aí esse processo foi um pouquinho mais demorado em comparação com as minhas colegas de classe, por exemplo. Mas depois eu não tinha assim tanto conflito interno com o meu corpo. Aí eu já me aceitava mais. Bom, aí chega a vida adulta, parece que tem um caderno lá de contabilidade pra gente. Às vezes a gente fica realizado com o que acontece conosco ou não. Como que foi, Mauri, a sua vida adulta? Onde começou os desafios? Começou com uma separação, uma traição e uma separação, e foi muito dolorido. E aí eu tive depressão e nessa tentativa de melhorar, eu comi muito. Eu engordei bastante. Talvez uma ansiedade já estava nascendo ali, Mauri? Sem dúvida, né? Então, ansiedade, sofrimento, quase nada de rede de apoio. Até por ignorância das pessoas que estavam perto de mim, de não entender que não era tristeza, era uma doença, que é a depressão, né? E aí eu perdi um pouco
a linha. E ganhei bastante peso, mas depois eu consegui fazer uma reeducação, não diria reeducação, um regime mesmo. Eu fiz um regime, consegui voltar ao peso que eu me considerava bem. E aí depois, quando o meu filho mais velho, o Iago, ele terminou a faculdade, ele foi trabalhar com o meu irmão em Fortaleza. E aí eu não dei conta do ninho vazio. Não estava preparada. Parecia, naquele momento, que a vida estava me roubando. E, na verdade, a vida estava me presenteando. Porque eu tinha um filho, na época, com 21 anos, indo morar longe, deixando os amigos aqui em Marília, deixando, né, o conforto da nossa casa, para ir desbravar o mundo e crescer profissionalmente. Mas eu não conseguia ficar feliz. Isso não era suficiente para me deixar feliz. A falta dele foi, assim, uma coisa devastadora. E aí eu compensei na comida. Aí eu engordei bastante. E nesse período você não tinha acompanhamento psicológico, Maureen? Não. Sozinha, então? Eita. Sozinha. Então aí, de novo, eu descontei na comida e aí eu engordei, acho que mais de 18 quilos. Uau! Então aí era a roupa, eu só comprava roupa sem botão, né? Porque aí aderia mais ao corpo. Toda vez que eu ia colocar uma roupa, eu sentia medo dela não entrar. Então, foi uma fase, assim, bem difícil. E a mente, Mauri, ela vai ficando elástica, ela vai acompanhando isso, né? Então, você começa a pensar, eu tenho que comprar roupa mais larga, porque vai que não cabe. Você vai ficando elástica também, a sua mente, né? Até depois, quando a gente faz a reeducação e emagrece, tem hora que a mente dá uma tendência, aí você volta com o pensamento mais funcional, né? Que a gente vai entrar nessa parte depois que você já fez o acompanhamento com os profissionais e tal. Mas nessa época, Mauri, como que era o estágio de você sair? Você tinha como obrigatoriedade sair? Era uma obrigação? Por exemplo, ir numa reunião de escola, você se sentia bem? Para ir numa reunião de escola, numa festa, num evento? Não, nem sempre. Além de eu não me sentir bem, eu tinha medo que meus filhos se envergonhassem da minha imagem. Eu tinha esse receio também. E aí eu comia mais. A gente acaba compensando. Porque tem pessoas, Mauri, quando a gente está num estágio de terapia, a gente entende que a gente sai compensando. As nossas frustrações, o que aconteceu conosco lá atrás, que a gente não tem nem ideia, né? Antes da terapia, a gente não tinha nem ideia porque que a gente fazia algumas coisas. Aí a terapia, a gente fala... a gente tem dia que a gente até amolece na cadeira, né? Na poltrona, né? Porque daí a gente começa a ter ideia das nossas crenças. Então, hoje você entende que você tinha algumas crenças que não eram funcionais. Sem dúvida, sim. Como, por exemplo, essa questão da sua imagem. Isso mesmo. Tá. E o seu humor mudava, Maureen? Porque você disse que tinha depressão. Acabava oscilando, ficando mais irritada, nervosa, ou apática, melancólica? Apática. Nervosismo não, mas eu sentia muita apatia. E eu percebia, e eu sabia que eu tinha que melhorar para mudar várias coisas que estavam desorganizadas, mas eu não tinha força suficiente para fazer essa mudança, de alguma forma. Eu lembro, agora você dizendo, eu lembro também quando eu separei, eu também tive depressão. Mas na verdade eu tive antes, né, depressão pós-parto. E aí ela voltou na separação conjugal. 5 anos depois ela volta. E meu irmão, uma vez ele foi no quarto, e às vezes eles acham que o que ele tá falando tá ajudando a gente, né, meu irmão mais velho. E ele falou, para com isso, é mais que isso, é bonita, que não sei o quê. Mauri, nada daquilo entrava na minha cabeça. Eu lembro que ele falou porque eu tenho uma capacidade de guardar as coisas, mas que penetrar, de alguma forma, nem acolhido eu senti. Ele fez achando que ele estava me auxiliando. Mas até essa falta de acolhimento, eu senti muito. Quando eu tive num estágio aí de depressão. Agrava mais até, né, essa depressão. A minha mãe não entendia também o que estava acontecendo comigo e às vezes ela falava, olha para trás, olha quanta gente no hospital, olha quanta gente que tem uma vida mais difícil. Sem dúvida, tem mesmo. Mas aquelas frases naquele momento não me ajudavam. Eu não conseguia ficar preocupada com essas pessoas. Eu não conseguia dar conta de mim.
Que dirá pensar no próximo. Não era o momento. Olha, essa fala da Maura é extremamente importante e relevante. Recentemente, Maureen, o Felca trouxe um problema de depressão e associado ao uso de álcool, né? E aí o Cariani, e junto com outro colega do Cariani, que eu esqueci o nome agora, eles tentaram ajudar o Felca indo para academia e tal, tudo. E daí o Felca sumiu, lógico, recaída comportamental, que a gente sabe que tem. E aí, nestes momentos, o mais importante, pessoal, acolha, fica perto. Fala, olha, eu tô aqui. Eu só tô aqui. É que a gente tem uma dificuldade de ficar quieta, né? A gente quer ter uma boca de sacola, falar alguma coisa, né? Não precisa. Se não souber o que falar, só abraça, fica perto. Fica quietinho, tô aqui. Se precisar, eu tô aqui. Porque daí o outro falava, mas por que você não me chamou? Mas por que você não gritou? Mas esse mais não resolve nada. Em absolutamente nada. E a pessoa que ela tá com depressão, ela realmente está no fundo de um poço de lamaçal. Ela pode sair, como a gente está vendo, 2 pessoas aqui reais, né? Que saímos e lideramos outras questões, temos família, trabalhamos, né? Mas os eventos tristes, os episódios, eles podem vir, né, Maureen? Sim. Bom, você sabe diferenciar hoje, então, quando tá vindo um evento aí, que possa ter um episódio, um desfecho triste, e você sabe colocar limite hoje? Sem dúvida. Tanto colocar limite, como de repente desviar o caminho. Se a gente fala, opa, não é por aqui, vamos fazer recalculando rota. A Mauri tá igual o ex, minha gente. Ela tá recalculando rota. Se ela tá vendo que tá congestionando, ela muda a rota. Mas ela é inteligente. Falei pra vocês, além de mareva linda, é inteligente. Mauri, como é que foi esse processo de sair desse fluxo que não é teu, saber o que é o teu propósito, o teu caminho, se posicionar, dar limite? Como que foi esse processo? Você fala em relação à perda de peso. A perda de peso. Na época que no ápice da minha insatisfação, eu já tinha conhecido o meu marido, a gente era namorada até então, e eu me senti inferior, porque eu olhava aquele negão lindo aos meus olhos, falava, gente, por que ele gosta de mim? Como se só a imagem fosse importante. Hoje eu entendo que não é isso. Mas na época era assim que eu pensava. Tamanha a minha autoestima estar em baixa, né? Tamanha... Então, assim, eu achava que era só a minha imagem. E aí eu me incomodava muito. Então eu fui buscar o que eu podia fazer para eu melhorar. Mas a primeira questão foi realmente a imagem. Não foi a saúde. Na época não foi. E nesse momento não tinha acompanhamento psicológico ainda, não, nem psiquiátrico. Não. Então você buscou a imagem. Foi eu mesmo busquei. Que foi um ponto de vista seu, não dele. Foi Isso, seu? Foi meu. Tá. Foi meu. E aí eu fui procurar ver o que eu conseguiria fazer para reverter isso, mas era um caminho árduo e eu achava que eu não conseguiria, que era um caminho árduo e muito extenso para eu conseguir chegar no meu objetivo. Ô, Mauri, para quem tá em casa, assim, ó, muitas pessoas... Eu já fiz até avaliação bariátrica, né? E várias, né? Para processo psicológico. Eu sei que o quanto que é difícil, porque hoje a saúde coletiva, ela tá mostrando muito claro que se você não tratar o seu psicológico, é natural, habitual. Você vai compensar em outra coisa. Então, ao longo aí do boom das bariátricas, você vai falar um pouquinho pra gente se você fez e como que foi. Muitos foram pro alcoolismo, outros foram pro alimento, outros foram para vícios, qualquer tipo de vício, né? Pornografia, entre outros. Nesse momento que você pensa, quero fazer uma bariátrica, você tinha uma pequena noção de tudo que você iria passar? No seu corpo, no seu psicológico, na sua identidade, na sua personalidade? Ainda não. Não tinha. Ainda não. Mas aí quando eu comecei a pesquisar a respeito da cirurgia bariátrica, ir no médico,
E aí ele me encaminhou para os profissionais que precisam avaliar, igual você falou, né? Psicóloga, nutricionista, psiquiatra, cardiologista. Então, assim, é uma equipe de muitos profissionais de diversas áreas. Sim. E aí eu fui sendo informada de tudo isso, né? E também a gente estava em plena pandemia, então a cirurgia eletiva não estava acontecendo, era só emergencial. Então, para mim foi bom, porque nesse tempo eu consegui me informar melhor a respeito disso. E aí depois, acho que de 6 meses de espera, a minha cirurgia foi agendada, ainda que na pandemia, mas numa época que o risco era menor. E daí agora vai fazer 5 anos que eu fiz a minha cirurgia. Entendi. Bom, aí fez a bariátrica, tudo resolvido, a Mauri ficou o peso que queria, ficou sabendo se alimentar, tudo resolvido. Não. Só que não. Só que não, né, Mauri? Porque a cabeça continuou pensando. Gordo. Por que eles utilizam essa palavra cabeça de gordo? Realmente pensa gostosura. Travessura e gostosura. Exatamente. Come escondidinho. Chegar a comer escondido, eu nunca fiz isso, não. Não. Eu já tive paciente, viu, Mário, que comia escondido. Não, comer escondido não, mas eu sempre gostei de comer. E mesmo agora podendo comer menos, porque não cabe, né? Mas a gente tem que fazer a conta que não é assim, você corta um pedaço do estômago e aí você nunca mais engorda. Não, porque se eu comer ao longo do dia muitos alimentos calóricos, no final do dia, se a gente for somar o tanto de caloria, e provavelmente caloria vazia, porque nutrição praticamente nada, né? Comendo porcariada, que a gente chama de porcariada. Ao longo do dia, você beliscando, você vai somar as calorias, a conta não fecha, não tem como emagrecer ou se manter com um peso inferior. Não tem como. Então, no começo eu perdi peso, porque... Perde uns 10 de uma vez, Maureen, ou uns 8. Uns 8 quilos e no primeiro mês fácil. Vai fácil. E o começo, o primeiro ano, eles chamam muito de lua de mel da cirurgia. Porque mesmo se você não fizer certinho, emagrece. Vai emagrecer um pouco menos, mas emagrece. Então, assim, toda vez que eu subia na balança, e essa subida era quase que semanalmente, porque eu tenho a balança na minha clínica, então isso não sei se facilitou ou se foi ruim. Eu tinha perdido peso e eu não estava fazendo certinho, né? Então eu não me reeduquei. Mas eu consegui, nessa fase, adicionar conhecimento. Indo na nutricionista e aí entendendo o porquê da necessidade da gente ter um tanto de proteína, ingerir um tanto de proteína diariamente de acordo com o peso, alimentação, o carboidrato. Mas o carboidrato, né, que foi tão demonizado, não é assim. Então, tem que ter o carboidrato também para te dar energia e tal. E aí, eu fui entendendo tudo isso, mas não praticando. E aí, eu emagreci, quase cheguei na minha meta de peso, faltavam 2 quilos. E aí, travou a balança. Com 8 meses de cirurgia, não perdi mais peso. Porque, normalmente, assim, o que falam que a maioria das pessoas é de 1 ano a 1 ano e meio. E eu parei de perder peso com 8 meses de cirurgia. Entendi. E aí foi uma fase que eu fiz muito esforço para me informar bastante a respeito do que estava acontecendo com o meu organismo. Eu acompanhava sempre com os exames, né, de sangue. E aí, várias vezes eu peguei meus exames de sangue e eu chorava de alegria. Porque eu estava pré-diabética, com gordura no fígado, e colesterol lá em cima, triglicérides. Então, assim, meus exames estavam tudo danado mesmo. E aí vinha de laboratório aqueles resultados lindos, tava tudo redondinho. E, caramba, eu consigo. Só que esse eu consigo, eu acreditei muito que eu conseguia. E aí depois de alguns anos, 3, 4 anos, eu engordei um pouco não, eu engordei 10 quilos.
Só que eu fui engordando aos poucos. Não foi de uma vez. Não foi de uma vez. Então, o que entendi. aconteceu? Eu não percebi. Porque, assim, eu sabia que eu tava perdendo, que eu tava ganhando um pouquinho de peso. Então, eu evitava me pesar. E aí, conforme a roupa ia ficando um pouquinho apertada, eu comprava uma roupinha um pouquinho maior. Fazia Ou troca. então desabotoava o botão da calça, sabe? E aí, a hora que eu me pesei, que eu vi que eu tinha recuperado, né, 10 quilos, aí eu assustei. Então, foi a partir daí que eu comecei a entender o que é a compulsão alimentar. Corri para toda aquela equipe multidisciplinar que precisa auxiliar a gente. Isso não é sinal de fraqueza. Eu acredito, hoje eu falo, é sinal de coragem. Porque a gente, para ir na psicóloga, a gente precisa ter coragem de mexer nas nossas dores. Não é fácil, né, Não Mauri? é fácil. Entender que é um transtorno alimentar, né, Mauri? Exatamente. E precisa de tratamento para toda a vida. Constante. É. Constante. Né? Então, às vezes é diferente de você, eu tenho uma dor de cabeça. Né? Agora, se você tem uma enxaqueca, você vai precisar de tratamento. Que fundo que tem essa enxaqueca? Eu tenho uma depressão? Você vai ter que cuidar. Porque se você não cuidar, você está propício. Os fatores estressantes estão aí, né? E entender essa compulsão, Mauri, alimentar, a primeiro modo poderia até trazer uma frustração. Falar, poxa, eu tenho essa compulsão, então eu faço isso. Mas aí não é consciente. É um pouco... Ou é consciente? Não é consciente. Não é consciente. Como você foi descobrindo dentro desse processo psicológico, assim, o que você pode dizer? Foi em exemplo de comida? Foi você indo até o mercado? Foi você dentro da tua casa? Foi você com os amigos? Como você foi descobrindo? Eu concluí isso na terapia, com ajuda, né? Mas na terapia. Aí eu concluí com dúvida. Eu perguntei, eu tenho compulsão alimentar? Gerou uma duvidazinha ainda. Hoje eu tenho... Não dá para ter dúvida que eu tenho, né? Mas eu não tinha essa consciência. E aí eu aprendi também que eu não posso me cobrar. Até esses 10 quilos que eu havia ganho, eles foram importantes. Para eu entender o que é a dor de engordar, o que o que está acontecendo comigo, o que acontece, né, dentro da minha cabeça, qual é o mecanismo, o meu funcionamento qual é. E a partir do momento que eu encarei isso, eu consegui ter mais meios para reverter aquilo que estava me incomodando, que era esse reganho de peso, né? E aí eu consegui. Além disso, aderiu à atividade física. Você já fazia bike, né, Mauri? Pouquinho? Pouquinho. É mais o maridão, né? Mas era mais pra Ele acompanhar é o o marido. fanático da bike. Ele é o insano. E aí você aderiu à atividade física. Começo foi fácil? Nunca. Porque romantizam muito, né, a atividade física. Nossa, vai pra academia que você volta toda cheia de endorfina. Toda cheia de endorfina, de dor, de cansaço, suor. Então, assim, pra mim, não é prazeroso. Mas na minha cabeça, agora, eu tenho a consciência que é necessário. Principalmente quando a gente chega na menopausa. E aí eu fui me informar de novo a respeito disso. Que aí a gente perde musculatura e começa, com a queda dos hormônios, a gente começa a armazenar, estocar gordura na região do abdômen. Então, eu falei, opa, não. Até a saúde dos ossos, né, Mauri? Sim. O meu médico, o doutor Adriano Garcia, um beijo pra ele. Ele cuida da saúde dos meus ossos, gente. Olha isso, Mauri. Então, ele faz todo esse manejo, eu faço toda a suplementação, porque é uma menopausa precoce, né? Então, deu início de osteopatia, além de outras coisas. E aí, você aderir a esses especialistas e falar, ou eu faço ou eu faço. Não tem mais como. Tem dia que eu posso quase todo dia que eu vou na academia, mas tem dia que a gente tá tristinho. Tem dia que você quer ficar quietinho, tem dia que você não quer. Só que a academia, a hora que eu chego lá, eu falo, Lu, é por você. Aqui mais ninguém vai fazer por você. É por você. O que você precisa? E aí eu também, Mauri, assim, eu não sei como você vê. Eu me respeito muito.
Tá, aquele dia, tem dia que eu faço 7 exercícios. Tá, hoje é 3, Lu. Tá tudo bem. Eu me acolho, sabe? Eu me acolho. Você tem feito isso contigo? Sim, sim. Eu até, acho que faz uns 2 meses, talvez menos. Eu tava com sinusite, eu achei que fosse gripe, mas demorei 2 semanas para melhorar. Nossa. E demorei para ir no médico para ver o que era. E tava indo na academia. Porque eu achava que, puxa, eu preciso ir porque é só uma gripezinha. Não era. Então, assim, eu tava judiando de mim. Mas eu tava indo à academia, não porque, ai, nossa, eu vou porque eu adoro. É porque eu falo, não, eu tenho que ir. Eu não posso dar essa colher de chá para mim. E só que daí, nesse caso, eu tava me prejudicando, né? Porque ainda o médico até comentou, fez um comparativo. Falou, quando você tá com o joelho estourado, você vai correr? Então, se você não tá bem, se você não tá conseguindo nem respirar, como é que você vai fazer atividade física? Você tem que esperar. Aí eu falei, opa, mais um aprendizado aí pra conta. Sim, a Mauri tá certo. Meu personal também puxou minha orelha o dia que eu peguei gripe. Ele, 7 dias, senhora, na sua casa. E eu, ai, deixa eu descansar. Aí você volta melhor, né, Mauri? Sem dúvida. E aí eu acredito nessa reeducação. Porque a gente vem com crença lá atrás, ah, você tem que fazer, não pode perder. Ó o corpo mole. Olha isso aí, as pessoas têm costume de ir colocando plaquinha em você. Ai, você tá com muito corpo mole, vai. Ai, o que é isso, Mari? 10 minutos de esteira não vai te matar, vai. E meu personal, ele falou, ele sentou comigo e falou, Lu, é o seguinte, teve um ganho de peso, por conta que você teve que parar, o acidente e tal, tudo. Cardio e musculação. Você não precisa fazer cardio todo dia, mas faça um cardio de manhã e uma musculação à tarde, ou intercala. E aí, ele deixou muito livre, mas ele me reeducou. Ele falou, olha, você precisa entender disso. E aí, o cardio agora, eu tô gostando mais, tá, cardio? Ó, hashtag, não dá pra falar muito assim, de vez em quando faz assim. Mas é assim, ó. Agora, a musculação, ai, que delícia, Mauro. Bom, eu gosto. Mas, Maureen, tem uma questão que eu gostaria de entrar contigo, que são as canetas Monjaro. Diretor, preste atenção nesse conteúdo, que tá todo mundo falando das canetinhas. Eu nem sei se eu poderia falar a marca, né? Monjaro é a marca, né? O princípio ativo é a tirzepatida. A tirzepatida. E ela é apresentada em forma de caneta e que daí a gente compra na farmácia, né, com o receituário do médico. E tem também o que a gente chama de manipulado, mas não é um manipulado feito em farmácia de manipulação. É porque vem no frasquinho e aí a gente aspira a quantidade certa e para fazer a aplicação. Tá. Você tem uma equipe que trabalha com isso, né, Mauro? E aí você é a própria marca sua, Sim. né? Na sua clínica, que fica ali, perto do Shopping Marília, né? Shopping Aquários, isso, né? E do supermercado Confiança também, Aquários, é lá pertinho. Isso. Aí você monta o protocolo, então, com as pessoas dentro daquele peso ideal. Isso. Eu quis primeiro testar em mim, até porque eu não acreditava muito na eficácia. Eu achava que ia emagrecer, mas eu não imaginava que era tão eficiente, tão bom mesmo. E ele não... A tirzepatida, ela não ajuda só assim a diminuir a fome. Parece que ela mexe também com alguma chavinha no cérebro, que parece... Pra saciedade, né? A gente fica pensando menos. Eu falo por mim, pela compulsão, né? Pensando menos na comida. Ai, o que eu vou jantar? Ai, queria um chocolate, queria um doce. Parece que eu virei uma freira na alimentação, né? E aí eu quis fazer, eu quis testar em mim para eu saber o que poderia acontecer, não só de bom, né? E, por exemplo, eu tive esqueci o nome agora, mas assim, o efeito que eu tive não desejado foi o intestino preso. Ah, tá. Efeito colateral. O efeito colateral, exatamente. Tem clientes minhas que sentem enjoos. É mais comum enjoo, né? Então, mas a gente precisa ter o conhecimento do que isso pode acontecer. Então, eu comecei a usar, né, a tirzepatida, foi no final de abril. Então, agora que tá fazendo 3 meses. E mesmo com o meu metabolismo mais lento, por conta de eu estar entrando na menopausa,
eu consegui emagrecer esses 10 quilos que eu havia tido de reganho. Fiz a bioimpedância semana passada, que daí eu fiquei com vontade de chorar a hora que eu vi, porque eu tinha feito quando eu tinha engordado e agora. E eu emagreci, esse peso que eu perdi foi só de gordura. Então, a minha massa magra, ela se manteve na mesma linha, eu não perdi nada. Tá. Deu 100 gramas de diferença. Para quem não conhece essa balança biopedância, Mauri, ela vê a gordura, a massa magra, a gordura, que não é tão boa. Isso, né? ela calcula tudo. Calcula o peso tudo. dos ossos Peso também, dos ossos, a hidratação. O IMC, que é o índice de Isso. massa corporal. Então, E o a metabolismo basal também. Ah, legal. Então, Que é o tanto de gordura que a gente tem que consumir no dia para manter o peso. Entendi. É porque o povo acha que assim, eu não vou consumir gordura porque eu tenho que ficar magrinho. Mas por isso que você falou, né? Passou por uma equipe que acaba te orientando certinho. Desde um carboidrato, uma proteína, né? Entre outros. Exatamente. Ah, entendi. Ô, Mauri, e aí, para a pessoa procurar esse tratamento, ela tem, que nem você trabalha com uma equipe, porque tem pessoas que fazem a automedicação e muitas vezes ela não consegue ter o ganho e vira o efeito rebote. Você poderia explicar pra gente o que é esse efeito rebote? O efeito rebote é quando não acontece o desmame da medicação. A pessoa ou resolveu parar de tomar por não ter mais condição financeira ou por desistir, enfim, e abandona o tratamento. E tem que haver um desmame. Então, a medicação, ela vai sendo retirada aos poucos até a pessoa ficar sem ela, zerar, né? Então vai a aplicação. diminuindo. Você começa com uma dose, pode até aumentar. Normalmente aumenta. 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 Depois de algumas semanas precisa aumentar a dose. Ah, É um aumento seguro, né? E depois a gente começa a fazer o desmame, essa retirada da dose de uma maneira Mauri, bem vagarosa. É muito próximo da medicação, quando a gente vai fazer o tratamento psiquiátrico, né? Sim. Só que tem gente que toma sozinho, retira, aumenta sozinho, aí dá ruim. Aí provavelmente não vai lograr êxito, não tem como. Tem que ter, é um protocolo. Ainda, lógico, cada um tem o seu organismo, né? Sim. E cada organismo responde de uma maneira diferente, igual eu falei. O meu intestino prendeu, uma outra cliente teve enjoo, uma outra não teve nada, nem enjoo, nem nada. Então, assim, cada pessoa tem uma maneira diferente de reagir. Mas nem por isso a gente tem que ficar fazendo para cada um de uma maneira, não. O desmame, ele tem um protocolo que tem que ser respeitado. Ô, Mauri, e você teve que fazer um tratamento anterior ou paralelo, como, por exemplo, ansiedade? Você tem ansiedade? Porque tem pessoas que têm ansiedade para comer, quer manter a boca roendo, boca nervosa. Você precisou fazer ou não? Eu faço. Eu você já faz. estava fazendo antes. Porque eu comecei assim, antes da tirzepatida, do Mounjaro, eu já tinha entendido a compulsão. Então, aí eu fui no médico e aí a gente faz o tratamento para compulsão, que de alguma forma não deixa de ser também a ansiedade. Então, deu uma segurada aí, né? Nessa ansiedade, que aí também já faz o apetite da gente diminuir um pouquinho. Ah, entendi. Então, dá para fazer esse paralelo. Sim, Não precisa. Precisa. Precisa, né, Mauri? É necessário. Porque nós somos, Mauri, da América Latina, a gente é o primeiro país mais ansioso da América Latina, o ranking mundial, o Brasil. Então, o que nós temos de pessoa ansiosa, hoje a gente vê ansiedade infantil, na clínica Sim. aparece. Na adolescência, então, né? Então, assim, é uma coisa que não dá pra gente falar assim, é natural, é habitual, é muito menos normal. Precisa ter um acompanhamento, você pode procurar um acompanhamento, seja ele psicológico, psiquiátrico, até mesmo um clínico, mas que entenda o seu processo. Porque tem uma história também, né? Acho que tem a ver com a história de vida da gente também, não tem? Eu acredito que sim. Alimentação, tem séries na Netflix que você é o que você come. Você vê assim que a história de vida da pessoa tem muito a ver, né?
Explica muita coisa, né? Explica. O Freud, que é o pai da psicanálise, ele fala que nós somos seres desejantes. Quando a Maureen fala que tirzepatida, ela atua na sensação de prazer, né? Ela inibe, né? Ela reprime aquela sensação que a gente quer. Nós somos seres que a gente quer prazer toda hora. A gente quer estar bem, quer estar feliz. Ninguém quer ficar triste, né? A todo momento, ninguém quer ficar feia. Então, se a gente não se sente bem em alguma questão, a gente vai procurar em outra, né? Inclusive, as pessoas que fizeram bariátrica, a maior proporção é a busca pelo álcool, né, Maui? E aí ganha a caloria, porque o álcool é calórico. Sim, sim. Né? Então vai tendo essas trocas aí. Aí, Mauri, tomou Monjaro, tá linda, olha. Manequim o quê? 38 por 40. Acabou. A Mauri não precisa cuidar de mais nada. Nunca. Antes fosse, né? Não, é um trabalho constante. É um trabalho constante. Então, o meu médico de estômago, aliás, é um querido, Dr. Eduardo Bastos. Um beijo pra esse querido. Nossa, ele é mesmo. Ele é uma graça e ele é muito humano, ele entende muito a gente. E ele fez um comparativo que para mim foi muito importante. Parece, assim, pesado, né? Principalmente eu acho que pode parecer pesado para quem não vive isso. Tá. Mas ele comparou a compulsão alimentar ao alcoolismo. E a hora que ele fez essa comparação, de repente, poderia soar negativa essa comparação, mas para mim foi excelente. Porque, assim, a hora que às vezes eu tenho aquele ímpeto, aquele impulso de comer, eu vou abrir a geladeira, eu vou abrir o iFood e pedir alguma coisa. Eu lembro dessa comparação. E aí eu falo, não, eu não preciso tomar uma pinga agora, eu não devo. Não devo, né? Nem não preciso. E aí fica mais consciente para a gente entender se realmente é fome ou se é vontade de comer. E aí, quando não é fome, dá para a gente parar, né? Essa alimentação consciente, Mauri, eu acredito que é cultural. Nós não fomos aprendidos a comer certo e comer bem, né? O Brasil é um país bem gordurento, açucarento, né? Então, alcoolismo, né? Toda festa tem um álcool, tem um doce. Então, manter uma qualidade de vida não é fácil. Mas também, eu já trouxe um ex-fisiculturista, ele falou que é muito chato não ter uma gordurinha, não ter um açúcar, né? Faz parte. Então, tudo é o equilíbrio. Sim. Que a gente ali vai tentar colocar. Os seus clientes, quando eles chegam, então você faz esse manejo com ele. Então, assim, isso. É semanal essa aplicação. É semanal, tanto a aplicação como o acompanhamento, né? Aliás, o acompanhamento não é nem semanal, porque aí depois da primeira aplicação, eu entro em contato para perguntar como que a pessoa está se sentindo, se tem alguma dúvida, mandar às vezes uma sugestão de um cardápio, de um prato com mais proteínas, ou às vezes um chá, que a pessoa fala que gosta de chá, agora no tempinho quente, tomar um chazinho também esquenta um pouquinho, né? Sim. Acho que até a alma. Então, assim, tem todo esse acompanhamento. Além do cliente ir semanalmente à clínica e para aplicar, né, a tirzepatida, mas também para ter todo esse, digamos que um suporte, um apoio. Para saber, não, mas eu comi fritura no domingo. Tá tudo bem. Então, vamos compensar? Vamos conter os danos? Você fez isso no domingo, então hoje é segunda, hoje é terça. Vamos diminuir, dar uma brecada aqui para pagar o que você exagerou lá no final de semana. E é compensando. Não tem como a gente se manter numa dieta muito regrada e por muito tempo. Não tem, mal. A gente não consegue. A gente vai no começo até vai, mas aí depois você não aguenta mais, porque a gente sente vontade também, né, de comer um docinho ou comer sei lá, uma comida japonesa, Isso, um rodízio, calórico, um churrasco. né? Então, assim, a gente pode, só que depois a gente compensa
Depois Ô, Maurício, você já estava olhando. Uma banana é equivalente a não sei quantas colheres de arroz. Então, eu falei, às vezes a gente chega à noite e fala, eu não vou comer isso, não vou comer aquilo, vou comer uma banana. E a banana tem muito mais caloria, um exemplo, né? Então, fazer esse equilíbrio com a alimentação, lidar melhor com arroz, lidar melhor, fazer essa troca de óleos, né? Comer semente de abóbora, sementes, né? É muito bom. A gente não tem costume. Eu aprendi há 4 anos com o meu médico, então, assim, hoje para mim faz muita diferença. Mastigar devagar, né, Mauro? Mastigar devagar, roer devagarinho. De preferência longe das telas, porque a tela também faz a gente se distrair. E aí não manda mensagem para o cérebro da deglutição, da mastigação. Que legal. Mauri, hoje, como que você se sente? Então, assim, ó, o Monjaro, ele não é o seu salva-vida, o herói, porque teve todo um esforço, mas ele foi uma ferramenta para você chegar onde você queria, ou gostaria, ou chegar até mais. Como você se sente hoje? Forte. Magra e forte. Por conta do processo, né, Mauri? É isso mesmo. Eu me sinto forte porque não foi fácil. E não é fácil para ninguém, não é assim, ai, nossa, não foi fácil para mim, a vítima. Não, não é isso, não é fácil realmente. E a gente precisa ter uma boa dose de sacrifícios, vamos dizer assim, de abrir mão de vontades, de renunciar a algumas coisas, né? Eu renunciei à compra, por exemplo, de roupa que eu gosto para poder ter a Tirzepatida e usar, né? Então, assim, não é fácil, mas é possível. E eu corri atrás para que fosse possível. E deu certo. Está dando certo. Então, eu me sinto forte. A gente vê um relato, Mauri, e tanto é que a gente traz pessoas aqui o Femininas tem essa missão. São pessoas reais, né? Então, assim, a gente vê que a sua vivência, a sua experiência traz essa bagagem. Então, ao você ajudar, auxiliar uma pessoa, você vai estar realmente sabendo o que ela está sentindo. E auxiliá-la. Porque muitas vezes dá vontade de desistir, né, Mauri? Sim. Pode ser que no meio do caminho ali a pessoa fala, mas eu não gosto de uma academia para mim não vai. E tem que estar conciliando. E aí ter um estímulo. Não, Sim. olha, vai um dia, troca de atividade, tenta pilates, tenta isso. Mas ir fazendo esse manejo. E eu acho que, assim, ó, eu senti na pele. Eu vivi tudo isso. Então, é mais fácil a gente entender o outro, a dor do outro, porque é muito parecida com a minha dor. Então, é entender a dor, entender os anseios, mas sem julgar. Ô, Mauri, para começar, geralmente 2,5 miligramas para quem vai começar? Para quem nunca fez uso de medicamento para diabetes, Sim. né? É 2,5. Como que tá as suas redes sociais, Mauri? É Mauri Borgato, né? Isso, Mauri Borgato, Estética Avançada. Isso. Aí, se a pessoa tiver interesse, então ela pode procurar, marca um horário, você vai fazer o protocolo com ela, aquela anamnese. Isso, a gente né? agenda uma avaliação para conversar também a respeito, esclarecer dúvidas, explicar como é o protocolo. Ele é de 12 semanas, mas se for preciso, ele pode ser estendido com segurança, né? E explicar tudo isso, e tem que ser pessoalmente. Tem que ser pessoalmente, né? Além disso, você tem muitas outras coisas lá, né, Mauri? Luz pulsada, botox a gente já falou, né? Que mais? Lá a gente tem bastante opções de tratamentos rejuvenescedores, né? Então, laser, luz intensa pulsada, bioestimulador de colágeno, preenchimento, a toxina botulínica, né? Que a gente conhece como botox, em tratamentos clareadores de manchas, então, assim, peeling químico, laser também, luz intensa pulsada também é um aliado importante. Temos tratamento para perda de medidas, né? Para melhorar a gordura localizada. Então, são as mesclas que a gente conhece mais como enzima, né? Mas o nome correto é a mesoterapia. Lipocavitação, que é um aparelho. E isso faz com que a gente potencialize os resultados, né? Tem tratamento de depilação definitiva,
Tem uma gama legal de tratamentos lá. Fácil acesso, estacionamento, com sombra. Olha, tem uma árvore maravilhosa com uma sombra. Fácil acesso, né, Mauri? Sim. Mauri, a gente tá caminhando pro finalzinho. Olha como passa rápido. Bate-papo gostoso, não foi? Sem dúvida. Eu queria, Mauri, assim, que você pensasse numa mensagem para as pessoas que estão em casa, porque vai ser divulgado depois, o vídeo fica gravado. Lógico que a gente tem os cortes no Instagram que ficam bombásticos, mas assim, que mensagem que você deixaria para uma pessoa que está tentando emagrecer ou que está buscando métodos que às vezes não é assertivo, né? Ou está pensando em sair, eles ficam falando zona de conforto, que de zona de conforto não tem nada. Não é confortável. Não é confortável. Qual é a mensagem que você deixaria para o Femininas Podcast? Para nunca deixar de acreditar no seu potencial. Por mais difícil que seja, por mais que você visualize um caminho que parece ser muito extenso. Independente do tamanho desse caminho, a gente precisa dar o primeiro passo. Mas a gente não precisa e nem deve estar sozinho. Eu acho que é isso. Então, não desista, porque é possível. E mesmo se a gente escorregar, eu escorreguei algumas vezes, mas a gente consegue levantar e continuar. É o mais importante. Que linda! Maureen, gratidão mais uma vez por eu que estar aqui. agradeço o convite, me senti muito honrada de estar aqui. Muito obrigada. Merecedora, viu? Obrigada. Que você tenha mais caminhos de luz na sua vida pessoal e na sua vida profissional, que você possa auxiliar pessoas, você e sua equipe. De vez em quando ela lança umas promoções, gente. Se eu fosse vocês, ia lá no Instagram dela, que esse dia bombou, né? Agradecer a Júlia, beijo, a filhota dela, gente, aonde ela vai, a Júlia tá junto. Um beijo pro Anderson, pro Igor, os menininhos, o Iago, o Cauê, essa família linda, que eles são muito unidos, fazem festa lá, né, direto. A Maureen faz aquelas comidas gostosas, aprendeu a comer pouco, né, Maureen? Um beijo, então, para todo mundo. Ventex, a força do vento. Ei, Ventex, muito obrigado. Gratidão por acreditar no nosso trabalho. Quero agradecer a Dilectos Cosméticos, que acreditam também no nosso trabalho, nas minhas madeixas. Muito obrigado. Smart Fit, muito obrigada por cuidar da minha saúde física e mental. Quero agradecer ao meu patrão, Luca, meu amor, muito obrigado. Meu diretor, hoje eu tô com meu patrão, eu e a Maura, eu falei, tô chique bem eu, hoje é o patrão que tá aqui. E quero agradecer mais uma vez ao Jornal Marilense, que me reconheceu como uma influenciadora de podcast. Obrigado, Jornal Marilense. Gratidão. São quase 200 episódios ininterruptos. Eu estou aqui, né? Já estive acompanhada, hoje em carreira solo. Não desisti, como a Maureen falou. Estou aqui fazendo aquilo que eu acredito. Muito obrigada. Gratidão, todo mundo de casa. Siga a gente, Maureen Borgato, Estética Avançada, Luciana Lima, minhas redes sociais lá, que tem vídeo sobre psicologia, e Femininas Podcast. Tchau, pessoal. Beijão. Heartbeat in the air, music everywhere. Voices of the night call Taylor Swift, shining star. Ooh, we drift away. In the night we stay. Sparkling stars will guide us. Ooh, we find our way. In this night we'll play. Lost but we are fearless.